Todos. Pedimos a gentileza, em primeiro lugar, àqueles que se encontram próximos aos interruptores, que possam acender as luzes brancas, por favor. Obrigada. Sejam bem-vindos àqueles que se encontram aqui nesta casa pela primeira vez. E na reunião de hoje, teremos o estudo do Novo Testamento, que será feito pelo nosso irmão Eustáquio, leitura da página e prece inicial pela Fátima e a nossa oradora da tarde, a Leila. Boa tarde a todos. Vamos continuar o estudo do Novo Testamento, a segunda revelação. E hoje vamos iniciar o capítulo 11, Lucas, cujo título, aqui colocado nessa versão, a oração dominical. Outros preferem a oração e assim por diante. Também encontramos em Mateus, capítulo 6, versículo 9, até o versículo 13. Vamos lá. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Bom, é claro que a leitura, às vezes, é diferente daquilo que aprendemos no dia a dia, porque é evidente que existem várias versões. O que foi dito em hebraico, em aramaico, em grego. Mas o que interessa aqui é sabermos que, na hora da aflição, das nossas aflições, assim como um discípulo pediu a Jesus uma maneira mais direta, mais fortalecida no amor, para que os ensinasse a orar, também nós, no dia a dia, sempre estamos pedindo para que nos ensine a orar. Então, o Pai Nosso, como é conhecido, pode ser colocado como a essência maior da prece. Todas as preces que já lemos, todas as preces que fazemos no dia a dia, na realidade, está contido no Pai Nosso. E segundo pesquisa, lá em Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino, essa é uma prece israelita, atendia às necessidades daquele povo, pois Jesus era judeu. Isso não quer dizer que hoje não nos atende, muito pelo contrário, está em nossos corações. O porquê disso? Porque Jesus fez questão de demonstrar o tempo todo a sabedoria da lei. Então, se fizermos uma pesquisa mais profunda, cada frase está colocada em algum lugar da primeira revelação.
está nos Salmos, em Provérbios, em Números, em Jeremias. E que Jesus fez? Ele contemplou uma síntese para que eles não esquecessem do que já havia sido ensinado. Da mesma forma, como nós temos hoje a doutrina espírita, que nos fortalece em termos de cristianismo, que não esqueçamos do que já sabemos. Então, nos deixou carinhosamente essa prece simples, mas uma grandeza imensa. Prece que, com certeza, traria a todos nós palestras e mais palestras, e cada um colocaria de uma forma. Achamos por bem fazer uma reflexão rápida, para que possamos entender um pouco dessa prece maravilhosa. Então ficou assim. Ele diz assim: o Pai Nosso, não é? Nós nos falamos, Pai Nosso que estás no céu, particularmente seria meu Pai, pois cada um faz a sua prece. É uma invocação. Invocação a quem? A Deus, nosso Criador? Invocação ao Rei do Universo? Não. Invocação ao Pai. E Jesus foi muito categórico quando disse que jamais aqui deveríamos chamar alguém de Pai, porque Pai só existe um, nosso Criador. É claro que com o dia a dia as coisas vulgarizaram e hoje tem Pai, com P maiúsculo, Pai e pais. Não é assim? Não é desmerecer os pais, mas a grandeza do Pai é tão grande que não deveríamos chamar na terra ninguém de Pai, porque o Pai seria Deus. Então ele faz questão máxima. Isso está lá em Mateus, uma citação que ele diz categoricamente que quem é o Pai é Deus. Então, quer dizer, quando ele fala que estás no céu, o céu no passado era limitado, mas o céu, sabemos, é o universo. Tudo que está na terra, tudo que está fora da terra, no invisível. Então, esse Pai é imenso, que está no universo. Não é assim que devemos pensar? Seja santificado o teu nome. Seja santificado. Quem somos nós para santificar? Mas ele faz questão de dizer que nós temos capacidade de santificar nosso Pai. De que forma? Com as nossas atitudes amorosas, com as virtudes que dormem dentro de nós e que deixamos de lado para praticarmos as coisas erradas. Então, no momento da prece, mesmo que seja naquele momento, se fizermos essa ligação com o bem, podemos nos colocar como santificando o nosso Pai, porque Ele é eternamente santo, então não precisaria. Mas Ele nos dá essa chance de pegar o Deus que tem dentro de nós, que cada um tem o Deus dentro de nós, e torná-lo tão forte no amor que podemos santificá-lo. Olha só que essência maravilhosa. E vai mais à frente. Venha teu reino. O reino é o reino que está dentro de nós. É o reino espiritual. Não um reino, um lugar demarcado, como foi colocado, como é colocado muitas das vezes. Mas o reino está dentro de nós. Deus está em nós, o reino está em nós. Então, venha o teu reino. Tire o reino do seu coração e faça transbordá-lo em todos os momentos. É dessa forma que ele coloca. Seja feita tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Bom, não precisamos nem ter dúvidas que seja feita a vontade de nosso Pai e não a nossa. Eu quero isso, eu preciso daquilo, estou infeliz porque não tenho determinadas coisas. Não é assim que quando estamos orando, pedimos. Não é proibido pedir, mas precisamos saber que a vontade é do nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Pai com expressão máxima.
Então Ele sabe a nossa vontade, sabe o que precisamos, mesmo quando sabemos que aparentemente não fomos atendidos naquilo que solicitamos. Dai-nos hoje o pão sobressubstancial, que isso que está na Bíblia está escrito dessa forma. E é correto por quê? Porque é um alimento espiritual. Ele não está falando do pão material, guardado para 7 dias na semana, garantido que amanhã eu estou feliz. Não. Ele fala nesse momento, no pão de hoje, pão espiritual, que nos dá a chance de crescer materialmente quando procuramos o trabalho, que precisamos do trabalho, e aí sim, eu tenho a união do pão espiritual com o pão material. Perdoa nossas dívidas, assim como já perdoamos aos nossos devedores. Esvaziar do nosso coração as mágoas, os problemas que temos com o próximo. Nesse momento aqui, nessa caminhada e na caminhada do passado, porque trazemos problemas do passado. Então, na hora da prece, precisamos esvaziar o coração, esquecer o que aconteceu 1 minuto atrás, ali na escada, 10 minutos atrás no ônibus, e etc, etc. A concentração está nisso, esvaziar o coração das coisas erradas para entender o Pai, para entender os protetores que estão à nossa volta. Não nos induza em tentação. Não induzir a tentação é porque nós não estamos preparados ainda para enfrentarmos nossos inimigos, entre aspas, do passado e do presente. Então, olha o que Jesus fez. Colocou assim, dirija-se ao Pai e diz, não nos induza a tentação. Sabe por quê? Porque senão eu não tenho força para vencer. E para finalizar, nos livra do mal, ou seja, livrar daquele oponente que vai nos provocar, porque somos questionados o tempo todo, porque seguimos essa ou aquela corrente religiosa. Somos colocados em prova o tempo todo no nosso dia a dia. Então, sinteticamente, essa é uma análise do Pai Nosso, muito rápida, mas que precisa refletir. E para concluir, Jesus diz assim, assim deveis orar, ou seja, aprendamos a obedecer a quem sabe mais que nós, conquistando a felicidade, afastando-nos da matéria e alcançando a altitude do Espírito que se unifica ao Pai. Muita paz. Boa tarde a todos. A página de hoje se intitula Ser Espírita e foi tirada do livro A Coragem da Fé, Carlos Alberto Bacelli, pelo Espírito Bezerra de Menezes. É desse livrinho. Aí no texto está constando que foi do livro Fonte Viva, mas é porque houve um errozinho gráfico, tá, gente? Vamos lá. Ser Espírita. Filhos, ser espírita é a oportunidade de vivenciar o Evangelho em espírito e verdade. O seguidor da doutrina é alguém que caminha sobre o mundo, mais consciente de seus erros que de seus acertos. Por esses motivos, pela impossibilidade de conformar os interesses do homem velho com os anseios do homem novo, ele quase sempre deduz que professar a fé espírita não é tarefa fácil. Toda mudança de hábito, principalmente daquele que lhe esteja mais arraigado, impõe à criatura encarnada sacrifícios inomináveis. O rompimento com o eu é um parto laborioso, em que, não raro, sem experimentar inúmeras recaídas, o espírito não vem à luz. O importante é que não vos deixeis desalentar. Recordai que, para o trabalho inicial do Evangelho, Jesus requisitou o concurso de 12 homens e não de 12 anjos. Talvez o problema maior para os companheiros de ideal que se permitem desanimar ante as fragilidades morais que evidenciam
seja o fato de suporem ser o que ainda não o são. Sem dúvida, os que vivem ignorando as próprias necessidades, aparentemente, vivem em maior serenidade de quantos delas já tomaram consciência. Não olvideis, contudo, que a aspiração do melhor é intrínseca à sua natureza. O homem sempre há de querer ser mais. Na condição, pois, de esclarecidos seguidores da doutrina espírita, nunca espereis vos acomodar, desfrutando da paz ilusória dos que não se aprofundam no conhecimento da verdade que liberta. Onde estiverdes, estareis sempre inquieto pelo amanhã. A aflição que Jesus bem-aventurou é aquela que experimenta quem se põe a caminho e não descansa antes de concluir a jornada. Filhos, apesar dos percalços externos e de vossos conflitos íntimos, aceitai no Espiritismo a vossa melhor chance de redenção espiritual, e isso desde o começo de vossas experiências reencarnatórias. Valorizai o ensejo bendito e não culpeis a doutrina pelas vossas mazelas. Vamos agora conversar um pouquinho com Jesus, pedir a Ele, Senhor Deus, Pai da infinita bondade, permita, Senhor, que os bons espíritos nos assistam nessa nossa tarefa da tarde de hoje, Senhor. Que possamos, Senhor, assimilar cada palavra que já foi dita e será dita ainda pela nossa oradora Leila. Que possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos, com todo o conhecimento necessário para uma visão espírita cada vez melhor. Que assim seja. Boa tarde a todos. Acho que mais baixinho. Boa tarde a todos. Não está ligada, não. Tá? Muita paz a todos. Que possamos assim permanecer com Jesus em nossos corações. Nós escolhemos a doutrina espírita para ser seguida por nós, como nosso guia, como esclarecedora para nós. Doutrina essa que se pauta no amor e na verdade, que é ciência, posto que tem por alicerce fatos experimentais, que é filosofia, porque está apoiada na razão e na lógica, e que é, na verdade, amor, porque possui autoridade moral que nos fala do amor de Jesus por nós, que fala da necessidade da nossa transformação íntima, para que possamos buscar a alegria, a felicidade e a paz interior. E estamos aqui, aos sábados, reunidos em outros momentos na nossa casa espírita, em outras casas espíritas, num momento de conhecimento dessa doutrina. Aqui é um momento de estudo, é um momento de concentração, mas um estudo não participativo, onde os informes aqui passados podem ser aprofundados no lar, onde é possível observar um livro que aqui foi dito, onde é possível reler a própria codificação, onde é possível procurar aquilo que foi dito aqui para ser aprofundado. E para aqueles que desejam mais, ou que mais se comprometem com a doutrina, porque desejam trabalhar em prol do seu crescimento, que são os tarefeiros das casas espíritas, da nossa casa, existem os centros de estudo. Os centros de estudo são importantes porque é o momento onde cada um de nós pode estudar com mais critério, com calma, pode questionar, pode perguntar, pode trabalhar, pode ser aquele que faz o estudo. E Kardec apontou essa necessidade. Kardec apontou o centro de estudo
como algo primordial, onde fosse se estudar a ciência espírita e a moral, para que todos nós tenhamos a condição de não esmorecer no caminho, como foi lido na página agora, para ter a coragem de, mesmo com as dificuldades, seguir adiante. Nós somos hoje os discípulos de Jesus. Nós somos as cartas vivas do seu Evangelho. E nós somos os divulgadores da doutrina espírita. E divulgamos muito mais com os nossos exemplos do que com as nossas palavras. E que para possamos divulgar com os nossos exemplos, para que possamos sermos educadores, é necessário que primeiro isso aconteça dentro de nós, que essa reformulação seja individual. E isso aponta o progresso. O progresso da humanidade, o progresso do planeta, o progresso do próprio universo, está escrito nas leis de Deus. É uma fatalidade. Mas nós, como moradores desse planeta, somos responsáveis por alavancar esse progresso, por fazer com que isso aconteça. Nós somos responsáveis por vivermos numa sociedade mais harmoniosa, mais amorável, mais feliz, porque nós somos os construtores dessa sociedade, através da nossa conduta, através das nossas relações interpessoais, das nossas ações em todos os campos sociais que nós vivenciamos. E nós somos os divulgadores dessa doutrina, para que ela realmente possa se espalhar, já que acreditamos, e se não acreditássemos aqui não estaríamos, como realmente esclarecedora das verdades eternas. Com o Espiritismo, nós podemos entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos, aquelas perguntas cruciais. Não mais o medo do pecado, do inferno abrasador, ou do céu, onde poderíamos apenas pagar alguns dízimos, ou algumas preces contadas, e ficarmos libertos dos nossos erros. Nós sabemos agora que as nossas dificuldades, elas estão impressas em nós, elas vêm conosco, fazem parte da nossa história. E o que o Espiritismo faz é nos dizer: ide, amai a si mesmo. A medida do amor é a medida que temos que ter a nós mesmos. Então ele nos fala: amai a Deus sobre todas as coisas, sim, é o Criador. Amai ao próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. Então não mais a contenda, a vingança, a malquerência, mas a concórdia, a compreensão, a possibilidade do diálogo, o perdão. O perdão a nós mesmos. Nós temos que ter compaixão de nós. Não compaixão de nós exagerada, tudo aqui ter o equilíbrio, com o sentido de que, não, eu não tenho condições, eu não posso, eu não conseguirei fazer. Não, isso não é compaixão, isso é baixa estima. Mas compaixão de nós com o sentido de nos perdoarmos os nossos erros, sim, mas porque estamos atuando para reformulá-los. Para não assumirmos a culpa que degenera, que nos causa doenças, que influencia nas nossas células, nos nossos sistemas orgânicos, mas sim nos desculparmos porque temos a coragem de reconhecer o erro e seguirmos adiante para acertar. E acertar para nós é acertar para a coletividade, porque nada que fazemos ou pensamos acontece isoladamente. Como nada que nos aconteceu também foi isoladamente, só criado por nós. Mas importa que só nós temos a condição de nos modificarmos. Só nós temos a condição de trabalharmos pela nossa própria evolução. Então, esse caminho é solidário, sim, para que possamos estar amparados, para que possamos ser fraternos, solidários, para que possamos uns amparar aos outros, para que possamos consolar, para que possamos ser caridosos. É solidário, sim. Mas essa transformação e essa vivência, o plano mental em que vivemos, é individual. É um caminho solitário. Mas é o caminho solitário onde nós temos o respaldo de Jesus, que é o nosso amigo maior, o nosso mestre.
Por isso ele é o mestre, porque ele nos educou e continua nos educando. E Kardec, em todo o seu trabalho, era vigilante e sentia-se muito inquieto e até perturbado com os elogios ou os louvores, dos quais ele não gostava. Mas ele sempre desejou e se manteve assim, como professor. Manteve o papel de pedagogo, porque ele também, como professor, e toda a sua pesquisa foi feita assim, com critério científico, ele veio nos orientar. E ele nos falou, fora da caridade não há salvação. Mas a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Então, nós estamos diante de uma doutrina com fé raciocinada. E nós? O que Kardec esperaria de nós? O que Jesus espera de nós? Ele espera de nós o nosso progresso. Ele espera a nossa felicidade. E o nosso compromisso é a nossa ação. Então, nós vamos ver que o amigo Destouches, ele nos envia uma mensagem quando ele fala que nós devemos ser amigos de Jesus. E ele chama atenção, os verdadeiros cristãos, recebendo as dádivas generosas do céu em seus espíritos, através das luzes da nova revelação, necessitam entender esse apelo profundo do Evangelho. A amizade de Jesus no culto interno do coração deveria representar o programa de cada dia, o dever primordial para todas as expressões de existência e de obrigações. Não há condição mais bela nem mais feliz que a do homem que, embora em luta purificadora na terra, se entregou ao coração daquele que é a claridade abençoada dos séculos terrestres, o amigo Jesus. Então, hoje, nós somos discípulos de Jesus. Somos aqueles que divulgamos o seu evangelho, principalmente através do exemplo, mas somos amigos de Jesus, porque ele é mais do que um mestre, ele é o nosso irmão maior, ele é o governador do nosso planeta. Ele tudo sabe sobre o que acontece conosco, porque ele participa conosco desde o início. Ele preparou essa nossa casa para que nós aqui pudéssemos chegar, habitá-la e sermos co-criadores, sim, porque nós a transformamos também. E temos essa responsabilidade. Então, Emmanuel, no livro da Esperança, e que tem o título do nosso tema de hoje, que é Espiritismo e Nós, ele chama atenção quando ele nos diz: todas as religiões amontoam riquezas e trabalham com o culto externo, com respeito, evidentemente, a todas elas. Não desejamos aqui falar de nenhuma religião com sentido crítico, muito pelo contrário. A Casa Espírita é um templo aberto, podemos assim dizer. Aqui nós recebemos com o maior carinho, e podem aqui chegar os irmãos de qualquer religião, de qualquer seita, de qualquer setor espiritualista. Não importa, não há nenhum preconceito de credo, de posição social, de raça, porque somos todos irmãos em Cristo. Nós somos todos iguais, com as mesmas potencialidades, com a mesma condição de evoluir e de servir, com a mesma possibilidade de amar. Então, a Casa Espírita é assim. E o Espiritismo, na verdade, ele não nos cobra nada. Nós podemos aqui chegar e temos a liberdade de tomar ou não o passe, de tomar ou não a água fluida ao final. Podemos entrar, assistir a palestra e irmos embora. E nada será pedido, nada será perguntado, nada será cobrado. Mas a cobrança maior que existe, e essa é a essência importante e interessante desta doutrina, é consciencial.
Porque depois que nós conhecemos os princípios básicos da doutrina, depois que nós conhecemos o comprometimento que nós temos conosco, como seres viventes e responsáveis pela vida planetária e pelas nossas vidas, e por toda a humanidade, depois que conhecemos Jesus, depois que estudamos o seu Evangelho, é impossível continuarmos os mesmos. É impossível não nos questionarmos. É impossível não fazermos a viagem interior que a nossa irmã Joana tanto nos recomenda, vencendo o nosso ego e fazendo surgir o nosso self, que é esse eu interior que deve desabrochar. Então, a cobrança, na mesma forma que o caminho evolutivo é solitário, esta cobrança também é. Nós vamos, aos poucos, nos conhecendo melhor. E com a noção que vamos adquirindo do bem e do acerto, do melhor a ser feito, nós nos cobramos. Então, nós, como aprendizes, nos revolucionamos internamente. Não precisa ninguém fazer isso por nós. A menos que incomodemos de forma social, como aconteceria em qualquer outro lugar. Nós não podemos ir ao trabalho e, lá chegando, colocar uma música alta no momento que estivermos trabalhando. Não podemos, no meio de uma reunião de trabalho, ficarmos falando ao celular. Não podemos ir para o trabalho com uma roupa como que se fôssemos à praia ou uma tarde de domingo passear no parque ao ar livre. Então, a única exigência é aquela do bem-estar social, do bem comum. Essa é natural em todos os lugares que nós estivermos. O restante é a nossa consciência que vai nos cobrar e que vai nos orientar, porque as leis de Deus estão impressas em nós. Nós sabemos que elas existem, quais são, mas não estamos muito lúcidos para compreender. E o que o Espiritismo faz é nos oferecer conteúdo suficiente para que essa lucidez possa ir desabrochando e possa ir alargando o seu horizonte. Então, ele nos diz: a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do desprendimento. Então, é o desprendimento dos preconceitos, é o desprendimento do supérfluo, do poder, que é temporário, das posses materiais, que muitos não nos traz. É claro, um mínimo de conforto, todos nós desejamos, e é importante para nós. Sim, uma vida confortável, por que não? Mas sem o supérfluo. E sem o envolvimento com a busca desse bem material, a nos atrapalhar as atividades nas quais realmente necessitamos, que é o nosso crescimento espiritual, o nosso empenho nessa busca do nosso conteúdo, do conhecimento que nós deveremos adquirir para que possamos nos empenhar nessa ascensão espiritual tão necessária. Nós que somos seres eternos e que vivemos ao longo da vida carregando na nossa bagagem a nossa história anterior. E dessa história, que deve ser vasculhada, devemos ficar com a aprendizagem daquilo que é bom, que foi bom, positivo, útil à sociedade, útil a nós. E superar aquilo que nos traz desagrado, que se não nos faz sofrer, porque ainda não compreendemos isso, faz sofrer a alguém, como a injúria, a maledicência, os atos de crueldade, a violência, a incoerência e tantos outros vícios que nós trazemos como atavismos do passado e que tendemos a repetir. Daí a vigilância ser tão necessária, para que possamos não cair e nos vermos sem perceber, repetindo esses erros anteriores e nos colocando na posição do egoísta.
Kardec trabalhou como professor a nos ensinar a vencer o egoísmo, que é a dor da humanidade, e transformá-lo em caridade, que é a alegria de nossas almas. Por que a caridade se opõe ao egoísmo? Porque a caridade faz com que nós possamos sair do nosso ego. Egoísmo vem do nosso ego, do eu interior. E nos dedicarmos ao próximo, sabendo ouvir, prestando atenção em quem precisa de ajuda, estando pronto ao auxílio na hora necessária, estando juntos na alegria também. É a fraternidade real, é a irmandade em Jesus. E ele nos fala mais. Ele diz também que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. É da solidariedade porque nós sabemos que não vivemos sozinhos, que nós temos que construir algo melhor. Então, na nossa casa espírita, por exemplo, o que é a solidariedade? É o respeito ao outro, é o diálogo, é a atenção para não fazer aquela crítica não construtiva. Porque se ela for feita com amor, se ela for pautada no diálogo, se for para que o outro possa perceber que pode alterar alguma conduta sua, que vai fazê-lo sentir-se melhor, que vai curar-se, aí é válido. Aí existe o atendimento fraterno para isso. E existem os amigos, para que possamos também conversar, para tirar dúvidas. É o caminho da solidariedade. É ser a estação final do mal. É não ceder à maledicência. É estar atento à vigilância, a colaborar nas ações que a casa precisa manter. Por que falamos tanto da casa? Porque a nossa ação inicial é, na nossa vida particular, primeiramente na família, na nossa casa espírita, que é uma segunda família para nós. Porque é onde nós professamos aquilo que acreditamos. Então, há que ser uma segunda família. Ainda que tenhamos um número grande de participantes, aqueles onde realmente vamos ter mais afinidades, e outros menos, onde vamos conhecer mais uns do que outros, até porque as próprias tarefas não nos permitem que possamos conversar com todos e conhecê-los com profundidade, mas que haja uma simpatia geral e que possamos não permitir algumas condutas que poderiam nos levar ao caminho, digamos que da contrariedade, do desatino até, que ele seja cortado. Nós vamos ver que existe também a mensagem de Bezerra de Menezes, e essa mensagem, ela foi ditada de Valdo Pereira Franco no encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional em Brasília, em 13 de novembro de 2011, bem próximo, né, do momento que nós estamos. E ele nos convoca à unificação. Ele diz que essa era nova é o momento da unificação e é o momento de decisão, onde nós temos que estar atentos e não podemos esmorecer. Nós estamos participando de um momento histórico, apesar desse momento ser grande em relação ao tempo que contamos para nós no planeta, né? A relação de espaço-tempo que vivenciamos é a do planeta. Fora do planeta, em outro planeta, ela é diferente. No nosso planeta é essa, e para nós, às vezes ela parece grande. Mas não importa em quantas vidas participaremos, mas nós somos participantes de um momento histórico, que é um momento onde o nosso planeta passa de um planeta de expiações e provas para a regeneração. E nós somos participantes, nós somos responsáveis por essa passagem. Além de sermos responsáveis pela nossa escolha, se aqui ficaremos ou não, se temos realmente condições de estarmos num planeta regenerado, ou se ainda não aprendemos o suficiente, como aquele estudante que fica reprovado, porque foi displicente,
não vamos poder seguir, porque a nossa sintonia não ficará ajustada com a do planeta. Não é porque o Pai é mau. Deus não é um homem. Está lá no Livro dos Espíritos o que é Deus. É a inteligência suprema. É o Criador de todas as coisas. Então, ele não é um homem. E ele não nos julga. Erros, acertos. Ele não nos julga. A consciência nos julga. Ele dispôs leis que faz com que todo o universo funcione. E nós, como elementos inseridos na natureza, fazemos parte dessas leis naturais. Estamos submetidos a essas leis naturais que hão de se cumprir. Então, se não tivermos condições, se não tivermos um padrão vibratório que dê sintonia, a harmonia planetária daquele momento de regeneração, foi uma escolha nossa de, naquele momento, não podermos ficar. E a oportunidade que ele nos dá, porque ele sempre permite que o filho volte e que se recupere, mas como nesse momento será impossível, a oportunidade que ele nos dá é que possamos reiniciar num planeta onde possamos ser úteis. Essa é a oportunidade de reeducação, como já aconteceu no nosso planeta, quando primitivo, e para cá vieram aqueles que podiam ajudar os seres primitivos que aqui estavam. Então acontecerá de novo. E Bezerra nos diz assim: eia avante. São as palavras que vêm repercutindo através dos séculos num convite vigoroso ao prosseguimento da luta redentora. Estes são dias semelhantes àqueles quando o divino pastor veio reunir as ovelhas tresmalhadas de Israel com os gentios, proclamando o momento de unificação de raças e de etnias, de crenças e de religiões, de situações socioeconômicas diferentes sobre o seu sublime cajado. Também hoje, guardadas as proporções que nos identificam em relação às conquistas da sociologia, da ciência, no aspecto da investigação, da tecnologia, das doutrinas psicológicas, é necessário que permaneçamos fiéis ao convite do Mestre, sem estacionar ou jamais retroceder. Trabalhai ao lado dos gestores terrestres, contribuindo para o seu discernimento das verdades transcendentais, sem o medo da presunção que assalta alguns e do poder temerário de que se investem em outros de natureza fanática na sua crença religiosa, negando aos demais o mesmo direito de cidadania. No mundo de convulsões da odiernidade, não há lugar para a timidez, para o temor, para a ausência de decisões. Então, quando ele diz, trabalhai ao lado dos gestores terrestres, quais são os gestores terrestres aos quais ele está aqui nos apontando? Então, nós temos a interpretação daqueles gestores terrestres que estão em cargos e que dão orientações a nós, mas o que nos importa são aqueles gestores que estão ligados ao espiritismo. Isso que nos importa. Porque os outros gestores nos darão indicações variadas. E o que estamos aqui estudando é o que fazermos nós, espíritas, trabalhadores dentro da seara espírita. Então, esses gestores são aqueles dirigentes das casas espíritas, das federativas, da FEB, que estão nos apontando caminhos e que nós vamos construir juntos. Existem gestores de outra ordem? Existem, como ele apontou aqui. Existem os fanáticos. Existem os gestores, mas ainda incrédulos. Existem os gestores políticos. Então, existem outros gestores. Mas nós podemos aproveitar o texto e pensar como trabalhar junto aos gestores. Qual a nossa participação? Qual a nossa cooperação dada à gestão, por exemplo, da nossa casa espírita? Nós participamos, nós somos cooperadores para que tudo em a nossa casa possa
correr de forma a que todos possamos ser beneficiados, vigilantes, sem abrirmos brechas. É como tanto ele fala aqui, e Kardec nos diz isso, sem invencionismos. Porque nós só temos certeza da verdade quando nos pautamos realmente na doutrina. Tanto que todas as obras subsidiárias se reportam ao Pentateuco. Todas elas se reportam ao Pentateuco e a Jesus. Porque a doutrina está pautada no seu Evangelho. Nós temos um informe no livro Estudos Filosóficos, Espiritismo e Estudos Filosóficos, de Bezerra de Menezes, onde ele nos conta que Pio IX, muito interessado com as novidades do Espiritismo, escolheu um oficial seu e enviou-o para que ele fosse olhar e fosse contar para ele o que acontecia naquelas reuniões. E ele passou a ser um frequentador assíduo das sessões espíritas, esse oficial, durante um certo tempo, e levava a Pio IX essas informações. E, ao final de um certo tempo, esse oficial estava completamente convencido dos conceitos espíritas. E Pio IX também. Só que ele não podia ir lá. Ou melhor, ele cerceou a ele mesmo a oportunidade de ir até lá. E cerceou mais do que isso, a oportunidade de se transformar. Porque, para não perder a sua tiara de poder, ele manteve todo o ensinamento que ouriu oculto para ele mesmo. E assim desencarnou, sem passá-lo para um fiel, ainda que pudesse não dar o nome de espiritismo, mas que pudesse levar aqueles conceitos novos para serem estudados. Mas ele teve o preconceito do poder, e ele não cedeu. Assim ele desencarnou. E depois, bastante tempo depois, num momento oportuno, ele se comunicou como espírito desencarnado, inclusive explicando que estava sofrendo muito, porque ele realmente tinha que aquecer aquelas verdades, mas ele falhou em não compreendê-las nem para si mesmo. Elas ficaram apenas como informação. Então, nós corremos o risco, não de tudo, mas, de repente, de alguns desses conceitos, ficar para nós apenas como informação. E nós não estarmos atentos para realmente prestarmos atenção se estamos trabalhando eles dentro de nós, se estamos vivenciando mesmo isso. E é essa vivência que é necessária na nossa casa espírita. Porque quando nós falamos do amor, quando nós falamos do bem, quando nós falamos da unificação, quando falamos do movimento espírita, tudo isso nos parece grande. E muitas vezes passa para nós como algo externo. Passa longe de nós, passa tangente a nós. E não pode ser tangente a nós. Tem que estar dentro de nós. Então, especificamente, é o nosso trabalho de formiguinha dentro da casa. É não dar ouvido a uma crítica, não dar ouvido a uma maledicência, é encaminhar um companheiro necessitado, é levar o nome de alguém para a prece, é conversar com alguém que está precisando de apoio, é participar quando a casa necessita como um todo, é ser trabalhador da casa, por que não? É o nosso óbolo. Esse é o nosso óbolo. É o que podemos oferecer a Jesus. O nosso trabalho, o nosso suor, né, digamos assim. E é tão doce, né? Esse é um suor muito bom. Mesmo que ele seja mais trabalhoso, que seja até uma faxina, né, que dá mais trabalho de fazer, mas é um suor doce, que nós estamos fazendo
de boa vontade. Tudo que nós fazemos de boa vontade é muito bom para nós e para o próximo. E ele continua: todo o espaço que os bons espíritas deixarem vago será preenchido pelos atrevidos que tomam a espada da luta para denegrir, para ceifar vidas e ideais. É necessário, portanto, que a cruz do sacrifício substitua a espada devastadora e que, imortalizando-nos nas traves da dedicação, possamos deixar abertas clareiras para as gerações novas que instalarão na terra o reino de Deus. Então, nós estamos trabalhando por nós e pelas gerações novas. Nós estamos evangelizando as crianças. É a geração nova que, posteriormente, vai evangelizar os seus filhos, que serão os dirigentes futuros dessa casa, de outras casas, que serão multiplicadores em outros locais. Nós temos esse dever. E ele fala assim: Jesus confia no esforço de todos nós, conjugados os dois planos da vida, cantando hosanas à imortalidade. Aqui em Teologia Espírita, nesse livro aqui, do Palhano, ele trata bastante dessa questão, né, do espiritismo, que também é um apostolado, e dessas bases, né, que promove a autoridade da doutrina espírita, com muita clareza. É um livro muito interessante, recomendado aí a leitura e ao estudo. E ele nos chama a atenção com esses cuidados. Quando ele fala aqui, né, o lugar vago será preenchido pelos atrevidos. Então, não há mais espaço para que possamos ser tímidos. O bem é muito tímido, né? Nós não podemos mais sermos tímidos. Então, nós não podemos nos omitir quando algo é questionado lá fora. Eu não vou dizer que eu sou espírita, não. Depois não vão entender. Então, é melhor eu ficar quieto. E, às vezes, a gente deixa de esclarecer um irmão. Não precisa dizer assim: olha, eu sou espírita e vou te esclarecer. Não. Começa esclarecendo. Se ele perguntar depois se você é espírita e reconhecer, porque muitas vezes isso acontece, aí você diz: não sou. Se ele não perguntar nada, tudo bem. Não precisa você dar uma carteirada, né? Não precisa. Fale do bem para ele. Ajude a ele, console-o. Ele pode estar à beira de uma crise de nervos, pode estar passando uma situação difícil, pode estar à beira de um suicídio, de um aborto. Nós podemos ajudar. E com isso, divulgando o bem, nós divulgamos a doutrina. Nós não precisamos sair em passeata com a bandeira do espiritismo e parar o trânsito para divulgar a doutrina espírita. Nós vamos divulgar assim, com as atitudes pequeninas. E nós vamos ser julgados, porque, às vezes, quem nos conhece quer fazer crítica, uma coisinha qualquer que fazemos, né? Nunca me disseram isso, não, mas já ouvi muitas pessoas comentarem. Na verdade, não tive ainda essa experiência, mas eu já ouvi muitos comentários nas perguntas. É espírita? Quer dizer, as pessoas que sabem também estão ali querendo pegar, sabe, vou pegar uma unha de fora, né? Eu vou pegar um errinho para mostrar. Mas você não é espírita, não pode errar. Não, o espírita pode errar. Todos nós estamos no caminho do erro e do acerto, espíritas ou não espíritas. Essa é a questão, todos nós. E o progresso para todos nós, espíritas ou não espíritas, também é inevitável. E todos nós somos responsáveis pela sociedade, porque aqueles que estão lá, trabalhando pela corrupção, pelo erro, pelo desencaminhamento das crianças, todos esses, eles vão ter que dar conta a si mesmo, com a sua consciência. Eles não vão para o inferno, mas eles vão, sim, por uma região muito desagradável, que está no plano mental deles, que vai estar coerente com aquilo que eles sentem, com aquilo que eles pensam e com aquilo que eles propalaram a vida inteira. Então, eles vão ter que dar conta, sim, também dessa situação. E aí ele diz: voltai aos vossos lares ricos de luz e deixai que a claridade luminífera do Evangelho, exteriorizando-se nos vossos sentimentos, domine as casas que dirigis. Porque ele estava numa reunião da FEB. Ele estava falando tudo isso para os dirigentes, para que os dirigentes levassem isso às suas casas e para que ficasse aqui, está editado no Reformador, né, de janeiro do corrente ano, onde todos nós temos acesso para ler e estudar a sua mensagem, pois Bezerra
sempre trabalhou pela unificação. Quanto ele passou de dificuldade também, nem tudo é alegria. É um caminho difícil. Quantas vezes ele chorou sozinho, com problemas na sua casa espírita? Quantas vezes ele chorou sozinho? Quantas vezes ele trabalhou arduamente pela unificação e recebeu alguns petardos? Quantas vezes? Mas ele se manteve firme. Esse espírito de escola que foi convidado por Maria a morar em outro planeta, porque não estava mais preso ao nosso orbe, de tão elevado, que já estava há bastante tempo atrás. E ele disse, enquanto um irmão meu chorar na terra, de lá não sairei. E ele está aqui conosco, nos mandou isso agora, novinho, nos conclamando a essa mudança interior, mas nos conclamando a esse movimento geral. Então, por isso ele diz, exteriorizando-se dos vossos sentimentos, esse evangelho. E tudo isso que ele chamou a atenção. E leve às casas espíritas que dirigis, tornando-as estrelas na grande noite do mundo em transformação. Era nova esta, meus filhos, exultai e amai. Cantai o evangelho de Jesus aos ouvidos moucos que sejam, mas que se impregnarão da sinfonia inolvidável das bem-aventuranças, desde que os transitam nas classes mais sofridas, que são considerados excluídos da sociedade, até aqueles que administram os destinos dos povos. É para todos. Não tem distinção. Os que já são bons vão ser melhores. Os que estão em dificuldades vão se equilibrar. Aqueles que têm condições vão ajudar o outro a caminhar. E aqueles que precisam de consolação vão perceber que podem sempre consolar alguém que precisa mais do que ele. É isso que está determinado para nós. E voltando aqui a Emmanuel, ele ainda nos diz, a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. É a religião da assistência gratuita. Nada é pedido, nada é cobrado. Nossos ministérios não são remunerados, porque nós trabalhamos para Jesus. E nós não somos profissionais do espiritismo, não somos profissionais da religião. Profissionais nós somos na nossa profissão, lá fora. Aqui não. Aqui nós somos irmãos solidários na fé e no trabalho, em todas as casas espíritas. E é interessante que nós vamos ver que Emmanuel aqui também nos falava sobre essa questão da nossa participação no núcleo de ação edificante que deve ser construído nessa era nova. Essa era nova que já vem acontecendo há algum tempo. O espírito é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Então, nós vivemos, sim, um momento de conflito. Nós vivemos um momento de conflito, nós vivemos um momento de violência, um momento conturbado. Mas a sociedade não se perdeu, o lar não se desestruturou, o jovem não está perdido. Apenas há a necessidade da retomada do equilíbrio em alguns setores. Mas não está tudo perdido. E nós somos responsáveis por essa visão mais clara que temos de trabalhar com o sentido de recuperar todos esses setores no nosso trabalho pequenininho, na nossa ação, onde estivermos. Não necessariamente precisamos fazer parte de uma ONG para que possamos ajudar esse necessitado que lá está. Se nós estivermos educando os pequenos que aqui vêm, nós estamos trabalhando
para a reestruturação do campo mental deles, do campo emocional, da sua psique, fazendo com que possam se esquecer desse passado que ainda os aturde hoje para se reconstruir como seres novos. Isso é o que está posto para nós. E Bezerra ainda continua. Aliás, eu quero chamar a atenção aqui de algo que eu separei, que, como nós falamos de unificação e falamos de divulgação, Kardec, ele trabalhou imediatamente pela divulgação. E ele saiu a viajar para conhecer casas espíritas. E nós temos isso mostrado no livro Viagem Espírita, em 1862, onde ele narra essas visitas de Kardec, aliás, com fatos muito interessantes. E no dia 19 de setembro de 1860, Kardec chegou à cidade de Bordeaux, em Lyon, e encontrou com o senhor de Joux, na casa espírita que ele foi visitar. E o senhor de Joux recebeu com sua esposa. E ali foi um momento histórico, onde aconteceu o primeiro encontro de dirigentes de casas espíritas da história, em 19 de setembro de 1860. E Kardec visitou várias casas com o intuito de divulgar, de acompanhar a tarefa dessas casas. E neste mesmo livro ele nos deixa, que é muito interessante também de ser pesquisado, como deve se fazer e proceder para abrir uma sociedade espírita, qual a conduta dentro de uma sociedade espírita. E nós até vamos ver se estamos realmente enquadrados ali em relação à disciplina, à coerência, com o que ele nos ensinou. E é onde, inclusive, ele tem esse item que chama atenção para a importância do centro de estudo. E aí nós vamos ver que ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante, é ser capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social, onde surge a destruição, converter-se em apelo ao refazimento, onde estoura a indisciplina, fazer-se esteio da ordem, onde lavre o pessimismo, erguer-se por mensagem de esperança, saber que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos conosco, é a coerência. Não pedir ao outro pela luz, porque às vezes nós estamos pedindo luz àquele que está necessitando de apoio, de consolo, muito mais do que nós. A nossa luz, nós mesmos devemos trabalhar por ela. Devemos, sim, distribuir essa luz, distribuir a boa nova. E, para encerrar, nós voltamos à mensagem de Bezerra, que nos diz assim: recordemos Jesus, eis que vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapazes. Não para que sejamos devorados, mas para que, à semelhança do Santo de Assis, dulcifiquemos os lobos, e que no córrego do Evangelho sublime, ovelhas e lobos bebam da mesma linfa da paz. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe, e os espíritos espíritas que aqui estão conosco, pedindo-nos para que traduzamos as suas emoções, nos acompanhem sempre, sempre no rumo da imortalidade. E aí ele termina: muita paz, meus filhos, são os votos do companheiro paternal de sempre, Bezerra, que graças a Deus está conosco. Muita paz. Não quero não, obrigada. Informar que amanhã está confirmada a visita à FIA, Fundação de Infância e Adolescência. Então, é um convite que o Regeneração faz a todos, indistintamente. Todo terceiro domingo do mês, na Praça do Barreto, nos reunimos lá às 9h30 e entramos por volta das 10 horas. A última visita ficou prejudicada em função de uma greve dos servidores daquela instituição, mas a de amanhã está confirmada. E também convidar vocês a ajudar a Rádio Rio de Janeiro.
o Centro Espírita Regeneração, ele está integrado desde algum tempo a este auxílio, a rádio, e nós promovemos esse auxílio todo o terceiro sábado do mês. Então, R$1 que nós possamos ajudar a rádio, ela vai fazer muita diferença, porque a rádio é um veículo de divulgação da doutrina espírita fenomenal, extraordinário. Então, ela conta com a nossa colaboração, nós que somos espíritas, nós que já tivemos a oportunidade de ancorarmos as nossas necessidades nesta casa, nesta instituição, temos que ter consciência que muitas pessoas não conhecem ainda a doutrina espírita, ou que muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-la tal como ela é legítima na codificação. Então, a rádio é um veículo que tem essa finalidade importante. E outro apelo também que eu vou fazer a todos nós, porque eu também já fiz isso, então tem que me incluir, é evitarmos pedirmos oração na página que é oferecida. Não é porque a página custa 10 centavos. O mais importante dessa página é o efeito multiplicador que ela tem, seja no nosso lar, seja nós quando temos a possibilidade de passá-la adiante. Então, só para pedir que não anotem nada e, melhor, não peçam oração anotando na página da mensagem do dia. Só isso. Vamos passar agora a parte final da nossa reunião de hoje. Pedimos, por favor, que mais uma vez colaborem apagando as luzes brancas para que possamos fazer a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nosso mestre, nosso amigo, e pedir assim: Senhor Jesus, em primeiro lugar, queremos agradecer pela possibilidade de estarmos aqui reunidos mais essa tarde, agradecer pelas palavras que pudemos ouvir, agradecer pelos espíritos trabalhadores desta casa que aqui estiveram e estão presentes, trazendo a nós conforto, o auxílio espiritual que viemos aqui buscar. Pedimos que ao término dessa nossa reunião as tarefas seguintes possam ser realizadas a contento e que aqueles que seguirão para suas casas após o passe ou após o término desta prece possam sair com a sensação de bem-estar, com a sensação de que algo bom penetrou em seus corações, em suas mentes, que tudo que aqui foi dito tenha servido como um bálsamo de ajuda para a reforma interior de cada um, e que possamos todos sermos acompanhados por nossos mentores espirituais e por todos os amigos espirituais. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.